Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Aí, antes do profeta Zacarias e depois do profeta Sofonias, já chegando no final do Antigo Testamento, né? Nós temos o profeta Ageu, capítulo 1. O tema que eu dei a essa mensagem foi, ou é, ainda não é tempo. Já é um culto de missões, né? Eu creio que esse texto é bem pertinente para esse momento. Vamos ler? Capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Diz: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo trabalho das mãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez, meu Deus, diante da Tua palavra. Tua palavra que é viva e verdadeira, Senhor, e que é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e que, meu Deus, não volta vazia para aquilo que Tu designares, para aquilo que Tu determinares. Nos ajuda, Senhor. Tu sabes que somos pó e cinza, meu Deus, carentes da Tua graça, da Tua misericórdia e de entendimento. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, o Teu Santo Espírito, nos ajude, nos ilumine, como já foi pedido aqui, e mais uma vez Te pedimos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor.
e possamos, ó Deus, absorvê-la, e que essa palavra desça ao nosso coração e possa, Deus, gerar transformação, e que nós não possamos, ó Deus, agir como os teus filhos no passado, possamos fazer diferentes. É isso que rogamos, ó Deus, e te suplicamos, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. Alguém, certa feita, disse que quando nos sentimos ocupados demais, falta-nos tempo para as pessoas mais importantes, a começar por Deus. Não é verdade isso? Não é? Às vezes falta tempo para a esposa, falta tempo de qualidade para os filhos, para os irmãos na igreja, para a família em geral, porque estamos muito ocupados, né? E cada fase da nossa vida, né, oferece os seus impedimentos para um maior envolvimento com o reino de Deus. Quando somos crianças, né? Criança não tem muito, né, essa percepção, e ela está preocupada em se divertir, em brincar. Essa é a ocupação das crianças, né? Quando chegamos na adolescência, né, queremos nos divertir, né? Não pensamos muitas vezes em coisas que valem a pena. Quando chega a vida adulta, aí já temos outras demandas, né? Nós temos que estudar, nós temos que, né, nos preparar para aquele concurso, e sempre nosso tempo está sendo preenchido, né, com alguma coisa. Eu via um irmão dizer que quando se aposentasse, né, ele teria mais tempo para Deus. Esse irmão já se aposentou, já faz um bom tempo e continua sem tempo para Deus. Né? Se envolveu com outras coisas. Eu vou evangelizar mais, vou me envolver mais nos trabalhos da igreja, né? Eu vou evangelizar mais, mas ele continua, né? O tempo continua sendo escasso. Isso, irmãos, nos mostra muitas vezes, né, uma inversão de prioridades. O que é mais importante, né, na nossa breve e curta caminhada aqui nesse mundo, né? Depois da morte de Valberto, eu fiquei muito reflexivo, né? Sempre que eu já estou com 53 anos, eu digo, meu Deus, meu tempo está... Chega para mim, eu digo, você tem 53, você ainda está novo. Eu digo, estou novo o quê? Eu não vivo mais 53 anos para frente. Meu tempo de vida útil está escasso. E mesmo eu presumindo, né, que tem alguns anos ainda para viver pela frente, mas que garantia eu tenho disso? Valberto descobriu, né, um problema de saúde dia 21 de maio. Dia 24, nesse mesmo dia foi hospitalizado, dia 24 fez uma cirurgia, e dia 19 de julho, né, saiu numa urna funerária para ser sepultado dia 20 de julho. Como a vida, né, é incerta. Mas a gente sabe disso. Mas mesmo sabendo disso, a gente não coloca as coisas no seu devido lugar com as suas devidas prioridades. Prioridade maior na nossa vida devia ser a nossa relação com Deus. Ponto. Primeiro, relação com Deus. Depois deveria ser nossa relação, né, com a nossa família nuclear ali, esposa, filhos.
Depois nós temos a nossa relação com a obra de Deus, com a igreja. Depois nós teríamos as demais coisas, trabalho, enfim, outras atividades. Mas geralmente a gente não faz isso. A gente coloca o trabalho, né, em primeiro lugar, depois o trabalho, e depois talvez a família, né? Talvez a igreja, e lá no último lugar a nossa relação, a nossa intimidade com aquele que deveria ser o centro da nossa existência. Você vê que a Bíblia dá até exemplos, né? Por exemplo, Jesus, quando foi visitar aquelas duas irmãs, Marta e Maria, né? Você percebe que Maria, ela elegeu, né, a prioridade certa. Ela ficou ali aos pés do mestre, né? Ouvindo, sendo edificada, né? Sendo fortalecida. A sua irmã estava preocupada com outras coisas. E Jesus repreendeu essa irmã, porque as prioridades que ela estava colocando estavam, né, invertidas. Você lembra daquele jovem rico, né? Quando foi ter com Jesus, e ele era um religioso, mas o coração, né, dele não estava com a prioridade certa. E Jesus mandou ele vender todos os seus bens e dar aos pobres, para que pudesse segui-lo. E ele ali, né, saiu triste, como diz a Bíblia, porque possuía muitas herdades, muitos bens. A prioridade daquele jovem era prosperar na vida, né? Era ser rico, ser próspero, era ter bens, era ter estabilidade financeira. Isso, né, hoje encanta, nos encanta. As prioridades muitas vezes estão invertidas. Eu conheço, né, pessoas que não é tempo ainda de ter filhos, deixa eu, ou ainda antes, não é tempo. Esse dia eu conversava com um jovem, né? Está namorando, já faz quanto tempo? Então, X anos, vai casar quando? Ah, não, só quero casar quando eu tiver estabilidade financeira, quando eu tiver minha casa. Olha, eu morei 17 anos de aluguel. Se eu tivesse esperando ter uma casa para casar, eu não tinha tido filhos. Pelo menos com a mulher que eu casei, né? Já tinha passado o tempo, né? E nessa inversão de prioridades, né, muitas até quando chega a hora tenta e cadê? Porque existe uma coisinha das mulheres chamado relógio biológico. Meu avô casou com 67 anos, né? Ainda fez 2 meninos. Eu tenho tios que são mais novos do que eu. Eu não chamo ele de tio, né? Evidentemente. Mais de 10 anos mais novo do que eu. Mas Deus deu esse atributo aos homens que não deu às mulheres, né? As mulheres têm um relógio biológico ali. E quando fica tardando, quando chega lá pelos 40, é o que eu quero. Esses dias, uma dizia: pastor, como eu me arrependo disso. Ela já está com 50 e poucos anos, só teve um filho. Como eu me arrependo disso. Agora é tarde. Não dá mais, né? A não ser que seja uma Sara, né? Mas quantas Saras tem na Bíblia, né? Uma Isabel. Quantas Isabel tem na Bíblia? São poucas, né? Isso é inversão. Ou mesmo filho, a mesma coisa. O casamento. Isso é uma inversão de prioridades. Irmãos, esse texto que nós lemos, né, é importante nós vermos um pouco do contexto histórico, né, para termos uma compreensão melhor daquilo que nós lemos nessa noite. O rei Nabucodonosor, né, por algumas levas, pelo menos 3 levas de invasão do Império Babilônico nas terras de Judá. Mas a última delas, né, em 586 a.C.,
o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade e derrubou os muros. E levou o povo cativo, né, para a Babilônia. A primeira leva, aí no ano 600 e alguma coisa antes de Cristo, lembra de Daniel, que era a primeira leva, né, que o rei Nabucodonosor levou alguns dos nobres de Judá. Mas em 586 ele dizimou, ele destruiu a terra de Judá e levou o povo cativo para a Babilônia. No ano 538 depois de Cristo, cumprindo as profecias que foram trazidas pelo profeta Jeremias, já agora sob o domínio do Império Medo-Persa, o rei Ciro baixou um decreto permitindo que os judeus eles retornassem, né, para a sua terra natal. Veio Esdras, né, depois veio Neemias, né, cada um com seu foco distinto. E cerca de 50 mil judeus, quando esse decreto foi baixado, né, principalmente da linhagem sacerdotal, retornaram para a terra de Israel. Contudo, a esmagadora maioria dos cativos que foram levados para a Babilônia já tinham fincado raízes, né, já tinham se estabelecido na terra. Uma pequena parcela do povo foram aqueles que estavam dispostos e lembrados da sua terra natal, né, e dispostos a pagarem um preço de reconstruir uma terra arrasada. E a prioridade, a princípio, né, fora de reconstruir o centro, vamos dizer assim, pulsante da nação de Israel naquela época, que era o grande templo que fora construído ainda por Salomão e que fora destruído pelo rei Nabucodonosor. Era o centro, né, da existência, que marcava a presença de Deus no meio do povo. E por isso, né, essa prioridade foi estabelecida, principalmente porque desses 50 mil, cerca de 50 mil pessoas que voltaram lá da Babilônia para as terras de Judá, para Jerusalém, eles eram na sua grande maioria, alguns comentaristas dizem que 9 em cada 10 eram da linhagem dos levitas, da linhagem sacerdotal. Por isso que eles elegeram, né, como prioridade reconstruir aquele grande templo que fora destruído em 586 antes de Cristo. E a princípio as expectativas eram alvissareiras, né, para a reconstrução daquele templo. No entanto, as circunstâncias se revelaram sombrias. Por quê? Eles enfrentaram oposição. Isso aqui, né, cabe um parêntese. Sempre que se vai fazer algo para Deus, que de fato seja para a glória de Deus, nós vamos encontrar oposição. Sempre. Vai ser aqui na igreja local, né? Vai ser num projeto como a Consciência Cristã. Vamos caminhar para 28 anos. Todo ano, quando vem a Consciência Cristã, eu sempre fico pensando, o que é que vem esse ano? Qual é a pancada que vem esse ano? Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma situação, sempre tem alguma oposição. Já enfrentei várias ao longo dessas quase 3 décadas de encontro para a consciência cristã. Mas naquele momento histórico ali foram os samaritanos. Os samaritanos, né? Você lembra que nos dias de Jesus, nos evangelhos, fica claro que os judeus e samaritanos eles eram antagonistas, né? Eram povos que não se davam bem, que não tinham comunhão. Quem eram esses samaritanos? Lembrando que antes de Judá ser levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, o Império Assírico, 100 e poucos anos antes, levou as 10 tribos do norte cativas para a Assíria e deixou alguns poucos da terra, né, de Israel ainda ali, mas a grande maioria de povos que foram trazidos, pessoas para ali, eram povos estranhos, né, que tinham suas próprias culturas, suas próprias práticas religiosas. E eles eram considerados pelos judeus um povo impuro,
porque era um povo miscigenado, né? Que cultuava ao Senhor, mas que tinha um certo sincretismo. Existia entre esse culto, entre aspas, ao Senhor, da parte dos samaritanos, alguns elementos de práticas pagãs. Por isso que eles não se davam. E naquele momento histórico ali, quando aqueles judeus voltaram da Babilônia para reconstruir o templo em Jerusalém, os samaritanos se prontificaram. Nós estamos aqui dispostos a ajudar vocês a reconstruir esse templo. E o que é que os judeus disseram? Opa, peraí, vocês não podem participar. Vocês são impuros. Vocês não podem tomar parte nessa obra. E os samaritanos disseram o quê? Não, vocês não vão nos deixar, né, tomar parte nessa obra. Nós vamos agora ser opositores. E foram opositores terríveis. Inclusive escrevendo cartas para o imperador Artaxerxes, que mandou parar a obra. E essa obra passou, eles lançaram os alicerces, mas fora proibido eles continuarem a obra. E aqui nesse contexto que surge o profeta Ageu, já fazia 15 anos que a reconstrução do templo estava parada, estava paralisada, né? Que a obra estava parada. E isso, irmãos, diante disso, né? Muitas vezes diante da oposição, né? A nossa tendência muitas vezes é nos resignar. Já que não dá para fazer, então é melhor desistir. E foi justamente isso que os judeus fizeram. Já que não dá para continuar a obra, vamos parar, vamos desistir. Eles se resignaram nessa situação, né? Aquele entusiasmo inicial que havia de reconstrução, de reconstruir o grande templo, né, que havia sido destruído lá em Jerusalém, transformou-se em apatia, né? E agora eles foram, cada um, cuidar da sua vida, dos seus interesses, né? Ao invés de se preocuparem com as coisas de Deus. O povo de Israel foi acometido de uma paralisia espiritual. E é nesse cenário de apatia espiritual que surge o profeta Ageu. Interessante que depois do retorno do cativeiro babilônico, é a primeira vez, é o primeiro momento que Deus levanta um profeta novamente, né? Até então Deus estava em silêncio. E junto com Zacarias, que era contemporâneo de Ageu, né? E depois Malaquias, esses foram os 3 profetas do pós-exílio de Israel, pós-cativeiro. Foi dentro desse contexto. A Bíblia não fala muito acerca desse profeta, de suas origens, de onde nasceu, quem era seu pai. Não fala nada. Nós não sabemos quem era de fato esse cidadão, né, chamado Ageu. Alguns dizem que ele era um homem idoso, né, que tinha visto a glória do primeiro templo que fora construído por Salomão. E a missão de Ageu era encorajar o povo a reconstruir o templo em Jerusalém, destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Deus, pela primeira vez agora, rompe o silêncio e faz ouvir a sua voz pós-cativeiro babilônico. E a mensagem de Ageu era para os crentes do seu tempo, que estavam, né, com suas prioridades invertidas, né? Cujo tempo estava sendo preenchido por outras coisas que não fossem as coisas de Deus. Irmãos, né? Como esse texto ele é atual para nós, né? Se Ageu se levantasse hoje, ele poderia trazer a mesma mensagem, né? Porque muitas vezes nós somos acometidos dos mesmos problemas que estava acometendo ali, o que acometeu o povo de Israel. Primeira coisa que a gente vê aqui, nos versos 1 e 2 desse texto, é a desculpa do povo. A desculpa para não fazer a obra de Deus. A desculpa para não se envolver com as coisas do alto. A desculpa para não colocar Deus como prioridade em sua vida. Vamos ler novamente? Ageu 1 e 2 diz: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês,
veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Primeira coisa que a gente vê aqui, que a mensagem, né, ela é dirigida aos líderes. Irmãos, o grande problema da igreja brasileira não são as ovelhas. O grande problema da igreja brasileira são os pastores. A crise começa primeiro no púlpito, para depois chegar no povo. Isso aí é na história. Você vê isso aqui. Deus primeiro fala com a liderança de Israel, com o líder civil e o líder religioso. Esse Zorobabel era o governador, né, de Judá. E esse Josué era o sumo sacerdote. Então a mensagem de Deus: vocês líderes, né, vocês têm que recuperar a visão, porque vocês perderam a visão. E vocês estão levando o povo a se acomodarem no seu pecado. Então o problema da igreja, o problema do povo de Deus, começa com a liderança. Lideranças fracas, povo fraco. Lideranças fortes, igreja forte. Isso é dentro de casa também. Marido fraco, confusão, né? Marido que a mulher é quem manda, que toma o papel. Às vezes ela nem quer isso, mas o cara é tão... Os homens de hoje estão precisando de uma dose, né, de testosterona para tomarem, né? A mensagem é dirigida àqueles homens. Você vê um líder fraco que pode levar o povo à corrupção. Você vê que é um exemplo bíblico? Arão. Moisés subiu para o Monte Sinai, passou 40 dias. Aí o povo começou a dizer: esse homem já morreu. Vamos fazer nossos deuses aqui, né? Vamos elaborar um culto. E o que é que fez Arão de resistir ao povo? Que é isso? Moisés subiu. Você já esqueceu do que Deus fez lá no Egito, as 10 pragas? Você já esqueceu que ele abriu o mar vermelho? Nós passamos a pé enxuto e o exército de Faraó foi engolido pelas águas? Você já esqueceram que Deus fez brotar água da pedra? Mas ele disse o quê? Não, traga seus brincos aí, traga o ouro para cá. Eu vou fazer aqui, vou fundir aqui, vou criar uma imagem de um animal e vocês vão cultuar. Se o líder fraco leva o povo à corrupção e ao pecado. O grande problema, né, do passado e do presente, né, são líderes fracos que perderam a capacidade de conduzir o povo a se submeter a Deus. A missão de um pastor é levar o povo a se submeter a Deus, né? O problema é que tem muitas vezes o pastor que fica olhando para a sua carteira, muitas vezes com medo, com receio, né, de tocar em determinados pontos, em determinadas áreas, porque vai chocar algumas pessoas, né, e as pessoas talvez saiam da igreja e a receita da igreja caia. O pastor não tem que estar preocupado com sua... É o nome daquele armário que fica em casa? Despensa. O pastor tem que ter compromisso com a verdade, né? Às vezes vai ter que pagar preço mesmo, né? Aqueles homens não estavam dispostos a pagar, né? Outra coisa que nós vemos nesse texto aqui logo no início é que Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos, ou seja, Ele se declara como sendo absoluto, em que nenhuma força humana ou cósmica pode resistir ao seu poder e à sua soberania. E qual era a desculpa do povo?
A desculpa do povo era que ainda não havia chegado o tempo para a casa de Deus ser edificada. O que havia chegado no coração do povo, né, era o desprezo às coisas de Deus. Não havia tempo para investir, né, na obra do Senhor. O tempo agora era para ser investido na sua própria vida, né, ao invés de no seu próprio reino, ao invés do reino de Deus. Por 15 anos, irmãos, essa era a desculpa. Quando a gente quer arrumar desculpa para não servir a Deus, a gente vai sempre arrumar uma desculpa. Se é jovem, vai dizer: eu sou novo demais para fazer a obra de Deus. Se é velho, vai dizer: eu já sou velho demais para fazer a obra de Deus. Sempre vai haver uma desculpa. E esses homens passaram durante 15 anos. Mas, irmãos, Deus tem pressa. Amém? Fazer como o pastor Rony ainda agora há pouco disse aqui: você não diz nem um amém? Está ouvindo ele. Amém? Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa. O Senhor disse que o evangelho tem que ser pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o quê? O fim. Há ainda milhares de povos que não ouviram o evangelho. Há ainda milhares de povos que não têm nenhuma porção das escrituras nas mãos. E esses povos vão ter que ouvir falar do evangelho. E às vezes a gente não atenta para isso. Basta você olhar na rua, né? Você passar nas praças, né? Você olhar para as manifestações culturais, você olhar pelas ruas, pelos parques, você vai ver o quanto de pessoas que estão caminhando a passos largos para passarem a eternidade totalmente distantes de Deus. Isso deveria nos inquietar, nos incomodar. Nós não podemos deixar que as circunstâncias nos impeçam de fazer a obra de Deus, irmãos. Eles haviam parado diante das circunstâncias. Os samaritanos haviam se levantado como opositores, escreveram para o rei, para o imperador Medo-Persa, e eles se acomodaram com aquela resistência e pararam a obra. E Jesus vai dizer que as portas de quê? Do inferno não podem prevalecer, ou não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa é uma verdade. O povo tinha sido levado para o cativeiro por causa dos pecados, por causa do pecado, lembra? Né? Final ali do reinado de Judá, teve ali um certo alento com o reinado de Josias. Depois veio o pior rei de Judá, que foi Manassés. O cabo era terrível. Os seus filhos, os seus netos, terríveis. Terminou com Nabucodonosor invadindo a terra, levando o povo para a Babilônia em cativeiro. Foi o pecado do povo que fez com que Deus levasse-os para o cativeiro. E eles haviam voltado agora do cativeiro. Eles não estavam mais em cativeiro. Mas, no entanto, ainda estavam agarrados aos seus pecados. Os que voltaram do cativeiro colocaram seus interesses à frente dos interesses de Deus. Eles deixaram de ser o prazer de Deus para ser o motivo de desgosto. Irmão, será que os nossos interesses não estão acima dos interesses de Deus? Será que nós estamos agindo como o povo de Israel ali, nos dias de Ageu? Estamos preocupados, né, com nossos projetos, e não estamos dando a mínima para as coisas de Deus? Será que, para que Deus nos deu esses dons e talentos? Foi para usarmos em quê? Tem que ter algum propósito, irmãos. Tem um propósito.
Não é apenas para você ganhar dinheiro, conquistar sua estabilidade financeira. Não, isso vai ficar. Isso vai passar. O tempo da nossa vida, né? Comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade, isso aqui é um sopro. Mas a gente, muitas vezes, se comporta como se a gente fosse permanecer nesse mundo aqui eternamente. Desculpa do povo era que não tinha tempo. Ainda não era chegado o tempo de reconstruir, de fazer a obra, de estar envolvido nas coisas de Deus. Não era tempo ainda. E qual foi a resposta de Deus? Versos 3 e 4. A resposta de Deus foi: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Qual era o pecado do povo, irmãos? O templo, como eu falei ainda agora há pouco, no Antigo Testamento, era o lugar central do povo de Israel. Era ali que se oferecia as ofertas pelos pecados, como também as ofertas de gratidão a Deus. Sabe o que eles estavam dizendo aqui? Ao não se importarem com a reconstrução do templo, o povo estava dizendo que essas coisas não eram prioridades para eles, para as suas vidas. As prioridades para eles eram as coisas imediatas, que lhes proporcionavam conforto e segurança. Hoje um dos cultos mais esvaziados, aqui não, graças a Deus tem uma boa frequência, né? Mas um dos cultos mais desprestigiados na igreja é o culto de oração. Os crentes, na sua esmagadora maioria, se tornaram crentes domingueiros, né? Vem ali muitas vezes para marcar a presença, trincar o cartão, como se muitas vezes como um desencargo de consciência. Muitas vezes vê isso aqui mais como um clube, talvez porque não tem outra coisa mais interessante para fazer, ou já se acostumou, metodicamente vem ali, domingo após domingo. Mas não há aquele fervor, aquele entusiasmo para estarmos juntos e ouvirmos a palavra e crescermos na graça e na fé do Senhor Jesus. Isso era o que o povo de Israel estava fazendo. Ora, não havia o lugar do templo, não havia o lugar do culto, o lugar dos sacrifícios, que podiam ser oferecidos ali pelo perdão dos pecados, o lugar de gratidão, onde poderia se oferecer as ofertas por tudo que Deus tinha feito. Deus os tinha trazido do cativeiro. O problema do povo era espiritual. Era a falta de amor, de gratidão, de reconhecimento por tudo que Deus havia feito. Será que é justo, irmãos, e correto nós investimos todos os nossos dons e talentos, todos os nossos esforços, né, nos nossos negócios, apenas nas nossas casas e carros e propriedades, e estabilidade, e lazer e viagens, e deixar a obra de Deus para segundo plano? É isso muitas vezes que temos feito, irmão. A irmã Margarete, graças a Deus, né, que ela levantou, foi Sara que disse, né? Os recursos para fazer essa cirurgia lá no país que ela está, tudo é muito difícil. Graças a Deus. Mas muitas vezes somos insensíveis para com o sofrimento alheio do nosso próximo, do nosso irmão, né? Muitas vezes damos um tapinha nas costas, vamos orar por você, mas temos condições de nos mobilizar, de nos articular, de nos irmanar e sanar um problema, uma dificuldade. Muitas vezes a falta de sensibilidade para com a obra de Deus, para com a obra missionária. Eu brincava lá na Consciência Cristã que eu vou acabar com aquela praça de alimentação. Porque ali, meu amigo, os crentes gastam com força, viu? E as ofertas nossas, a gente fica sofrendo lá em cima, né? É isso.
Não é prioridade. Uma obra daquela, né? Precisa provar mais alguma coisa. Vai caminhar para 30 anos. E a gente está na mesma situação de quando começou, há 30 anos. Andando sempre no fio de uma navalha. Por causa de quê? Muitas vezes, falta de sensibilidade, de empatia para com as coisas de Deus. Você não quer contribuir. Aqui, a igreja aqui é parceira da Missão Portas Abertas, eu acho que também da Missão Barnabás, né? Dá R$50 por mês. Eu sei que tem pessoas que ganham um salário mínimo, mas ninguém é tão pobre que não possa contribuir com a obra de Deus. Lembra daquela oferta da viúva? Lembra da atitude de fé daquela mulher? Jesus disse, ela deu muito mais do que todos aqueles que estavam dando ali. Por quê? Porque de tudo que de toda a sua pobreza, ela deu tudo quanto tinha. Ninguém é tão pobre que não possa contribuir com a obra de Deus. E Jesus disse, né, que é melhor dar do que receber. Eu sempre tenho pedido isso a Deus, né? Porque no dia que eu precisar de receber, é porque a coisa, né, não está boa, né? Então é preferível eu ter sempre para dar, sempre para contribuir, sempre para ofertar. A igreja condicionou colocar-se o dízimo, né? Isso não está muito claro, né? Neotestamentariamente falando, né? Paulo vai dizer, cada um contribui segundo Deus propôs em seu coração. Os crentes do Novo Testamento, do primeiro século, eles não se limitavam a 10% das suas receitas. Hoje é uma minoria que é dizimista. É o mínimo, a igreja pegou o menor percentual, né? Para não pesar muito para a igreja, para os irmãos. Mas mesmo assim, mesmo com isso, a gente não se sente, né, confortável com isso. Quais são as nossas prioridades, as prioridades da nossa vida, irmãos? Será que estamos investindo na obra de Deus na medida em que temos sido abençoados? Ele diz aqui, né, que os crentes, ele diz aqui no verso 4, acaso é tempo de habitardes em vossas casas apaineladas, enquanto esta casa, a casa de Deus, né, a obra de Deus, permanece em ruínas. Essas casas eram apaineladas, né? Eram casas que tinham um requinte de luxo, né? Para aquela época. Apainelar uma casa era você forrar ela toda de madeira, dos tetos e a parede. E era com uma madeira de lei, uma madeira especial, né? Com lambriz de cedro. Era uma madeira importada. Era um toque de luxo e extravagância em suas casas. Para a casa dos adoradores, material importado de primeira qualidade, enquanto que para a casa de Deus permanecia só nos alicerces, abandonada a casa há 15 anos. E, irmãos, a gente faz isso. A gente faz isso. A gente tinha que procurar viver uma vida simples. Depender o mínimo possível de dinheiro. Hoje o povo não quer ter bebê, muitas vezes, porque é caro, custa caro. Olha, meu pai criou 7 filhos de uma mercearia, meu amigo. Eu dormi até 15 anos de idade numa rede. Eu estou aqui. Lá em casa não tinha fogão. Lá em casa não tinha geladeira. Lá em casa não tinha banheiro. Ainda hoje tem nojo de barata. Já contei isso aqui. Que era lá no fundo do quintal, quando dava dor de barriga de noite, para levar uma lamparina para chegar lá no fundo. E aquele buraco fervilhar de barata. Não, hoje é tudo, meu amigo. Hoje é aniversário de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses. Eu digo, meu Deus, não tem dinheiro que chegue não, meu amigo.
Eu tenho que ter um carro. Meu amigo, eu para ter uma bicicleta, eu comprei na feira de troca um quadro de uma bicicleta chamada Monareta. Não sei quem é velho aqui sabe disso. Aí eu comprei as partes da bicicleta e mandei um cidadão chamado Patrício consertar a bicicleta. Aí mandei ele soldar. A bicha ficou com 2 rastros assim. Hoje o menino é tudo cheio de brinquedo. Vamos lá na ReHap. Meu amigo, você tem que trabalhar de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não precisa dar roupa de menino, não liga para isso não, meu amigo. Compre lá em Santa Cruz do Capibaribe, aquela mais sulanca que tiver, pode botar, tá bonito, tá bem arrumado, meu amigo. Precisa de comprar de marca nessa, bobagem. É isso que esses caras estavam fazendo lá. Vivendo uma vida de ostentação, enquanto as coisas de Deus. Quanto é que você tem investido em missões? Quanto é que você tem investido na obra? Eu sei que tem muitos pastores que são, né, muitas igrejas aí, que os caras deviam estar na cadeia e não no púlpito. Mas também existe ministérios sérios, corretos. Eu peguei um terreno, a prefeitura deu um terreno na Vinac, eu me empolguei com o terreno, e agora, meu Deus do céu, será que em vida eu ainda vou ver fazer alguma coisa aqui? Mas Deus é o dono do ouro e da prata. Ele vai dizer, Ageu disse mais na frente disso aí, né? O problema, o dinheiro não é dinheiro, o problema é visão, meu amigo. O dinheiro Deus já deu. Mas o cara está querendo juntar, acumular, para muitas vezes deixar aí, para depois que morrer aí, os filhos, como diz Hernandes Dias Lopes, você não vai ver um inventário de todo mundo rindo, feliz, contente, vai ver confusão. Os investimentos que eles haviam cortado da casa de Deus estavam agora sendo usados para o próprio deleite. Primeiro minha vida, mais tarde as coisas de Deus. Em primeiro eu, depois Deus. Em vez de honrar a Deus com seus bens, eles estavam desonrando a Deus. Em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eles estavam buscando antes os seus próprios interesses. Vamos seguir. Veio a desculpa, veio a resposta. Agora Deus faz um chamado à reflexão, nos versos 5 a 7 e de 9 a 11. Vamos ler mais uma vez. 5 a 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num sequitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Ao verso 9. Esperastes o muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, aqui cabe uma reflexão, uma observação, aliás. O profeta aqui não está propondo uma barganha com Deus, né? Como se formos fiéis, Deus nos abençoará. A gente tem que lembrar sempre que
nós vivemos por causa da graça de Deus. Por mais que nos esforcemos a sermos fiéis ao Senhor, sempre vamos escorregar, porque somos imperfeitos, né? Diferente daquilo que prega aí a turma da teologia da prosperidade, né? Que prega aquela relação de causa e efeito. Faça isso, você vai receber isso, né? Não é isso que ele está falando aqui nesse texto. Contudo, irmãos, nós não podemos desconsiderar que Deus disciplina a quem ama, como diz o texto lá em Hebreus, e repreende a todo aquele que toma por filho. Deus disciplinará seus filhos que, ao invés de priorizar as coisas dele, priorizam as suas próprias coisas. É isso que estamos vendo nesse texto. É importante saber que nossa estabilidade em grande parte dependerá da prioridade que dermos ao reino de Deus. Os judeus estavam passando por isso porque eles não haviam dado prioridade à obra do Senhor. Nesses trechos aqui que nós lemos, né, vemos algumas coisas importantes. Primeiro, que é preciso aprender com o passado, né? Que ele diz aqui, ó, considerai o vosso passado. Era hora de fazer uma autoanálise, né? Uma introspecção. Nós temos que olhar para o passado e aprender com essas lições. Por quê, irmãos? Porque se não olharmos para a história, se não olharmos para o passado, corremos o risco de cometermos os mesmos erros. Isso aqui não foi deixado à toa não, irmãos. Uma das evidências que a Bíblia é a palavra de Deus é que Deus não passa pano, né? Deus não esconde as falhas dos seus homens, dos seus profetas, de muitos personagens da Bíblia, como não escondeu a mentira de Abraão, a mentira de Isaac, né? Noé chapado, bêbado, nu dentro de casa, né? Deus não escondeu nada disso, né? Não escondeu que Davi tramou a morte de um de seus capitães para ficar com sua mulher. Nós olhamos para essas coisas, nós temos que meditar nelas e aprender com elas, para que nós não venhamos a fazer as mesmas coisas, a ter as mesmas práticas. É isso que Deus está dizendo aqui. Olha porque o povo de Israel caiu, olha porque eles foram para o cativeiro, olha o que eles estavam praticando, para que vocês não venham cair no mesmo erro. É isso que Deus está dizendo aqui. Primeiro, é preciso aprender com o passado. Segundo, investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chegais para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o salário que recebe para pô-lo num saquetel furado. Perceba aqui, irmãos, que as expectativas deles não estavam sendo atendidas. Irmão, a nossa maior alegria não tem que ser o que Deus nos dá, mas o que Deus é e o que Deus fez por nós. Isso deve ser a nossa maior alegria. Aquilo que Jesus repreendeu até os seus discípulos, né, quando retornaram saltitantes porque os demônios haviam se submetido a eles. Aí Jesus colocou as coisas no seu devido lugar. Epa, peraí, meu filho, essas coisas não vão acontecer sempre. Daqui a pouco vocês vão ser martirizados, perseguidos e mortos. Essas coisas não vão acontecer, não vão ser perenes na vida de vocês. Vocês têm que estar alegres porque o nome de vocês está escrito no meu livro. Porque quando essa vida passar, vocês vão ter uma vida de paz e de glória para toda a eternidade comigo. É isso que tem que mover os nossos corações. Eles estavam buscando, né, essa alegria no mundo, essa satisfação no mundo, mas o mundo não estava dando essa satisfação a eles. E é fato, irmãos. Nunca esqueço de Silvio Santos, né, que tinha que tomar uma droga aí pesada. Ele até já disse isso porque ele não conseguia dormir, de tanto ansioso, né, por causa do Ibope na sua TV. O mundo traz consigo, não é, o seu peso. Eles tinham muito, mas não encontravam prazer nessas coisas.
Às vezes, irmão, eu conheço pessoas que têm uma certa condição financeira, eu tenho dó, eu tenho pena dessas pessoas. Porque essas coisas viram para essas pessoas o seu ídolo, o seu Deus. Eles não têm paz, eles desconfiam de todo mundo, acham que todo mundo quer passar a perna neles. Eles vão, não conseguem tirar férias. Quando consegue, a cabeça deles fica lá nos seus negócios, ele não consegue relaxar. Não traz plena alegria nem satisfação. Era isso que eles estavam vivendo. Eles tinham muito, mas não encontravam prazer nessas coisas. Eles faziam grandes investimentos, mas os resultados eram insignificantes. O resultado de reter em nossas mãos, né, o que devemos empregar na obra de Deus, gera grande insatisfação em nós. É isso que está dizendo aqui. E a conclusão é que reter mais do que é justo é pura perda. Ageu está dizendo aqui que reter o que deve ser consagrado a Deus é o mesmo que receber salário e colocar num saco furado. Terceiro, a falta de prioridade para com as coisas de Deus traz prejuízo para o seu povo. Está aqui em Ageu, de 9 a 11. Né? Nós já lemos aqui. Deus é o Deus de primícias, irmãos, e não de sobras. O que é que você tem dado para Deus? Você tem dado as primícias? Que tipo de oferta você tem dado a Deus? Você tem dado a oferta de Caim ou a oferta de Abel? Se for a oferta de Caim, Deus não vai receber não, viu? Deus não se alegra com ela não. Do seu tempo, nós temos dado as primícias ou temos dado as sobras? Qual o momento da sua devocional? Que horas é? Quanto tempo você reserva para isso? Né? Como isso é importante na sua vida? Esse contato com Deus diário, esse relacionamento com Deus diário. Ou você só pega a Bíblia, só abre a Bíblia quando chega na igreja e o pastor diz, abra a Bíblia. Se você está tendo essa prática, você não está dando as primícias para Deus, você está dando as sobras. E você não vai ser feliz com isso. Você não vai ser próspero com isso. Você não vai ser bem sucedido com isso. Se você é filho de Deus, Deus vai disciplinar você. E o que você ganha vai ser como um saco furado. Né? E tudo que você possuir não vai lhe trazer alegria, não vai lhe trazer satisfação. Irmãos, Deus não precisa de nada, irmãos. Deus criou os céus e a terra por meio do poder da sua palavra. Amém? Mas Ele quer a nossa fidelidade, o nosso coração. E essa fidelidade, esse coração cujo Deus está entronizado, muitas vezes vai se manifestar nos nossos atos, nas nossas atitudes e no nosso desprendimento para com as coisas dele e para com aquilo que ele nos dá. O dízimo, por exemplo, irmãos, não é uma questão monetária apenas, mas é principalmente um gesto de fidelidade. Não é não? Esse texto aqui, né, ele diz que o Deus que abençoa muitas vezes é o Deus que retém as bênçãos. O pecado produz amargas consequências. Ele jamais fica impune. Como diz aqui o texto, né? Deus usa até a natureza como agente de juízo aos desobedientes. Deus fez com que os céus retivessem o orvalho e a terra os seus frutos, para que servisse de disciplina ao seu povo, que estava retendo em suas mãos aquilo que deveria investir na obra de Deus. Verso 8, para finalizar. Deus faz um chamado ao arrependimento. Diz aqui: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, o nosso maior objetivo, sabe qual é? É glorificar a Deus. Interessante que ele diz aqui: trazei a madeira e edificai a casa. Os crentes daquela época estavam trazendo a madeira, mas para quê? Para o quê? Apainelar
as suas casas, forrar de madeira, né? Devia ser uma coisa bonita, né? Mas em uma casa toda forrada de madeira, né? Se naquela época, se hoje é de requinte e luxo, imagina naquela época. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que as minhas coisas devem vir o quê? Por último. Amém? As minhas coisas devem vir o quê? Primeiro. Do que as coisas de vocês. Deve-se investir primeiro nas minhas coisas e somente depois da de vocês. Ou seja, o que Jesus disse lá no seu Sermão do Monte? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. E estas coisas. Jesus não prometeu muito, hein? O pão e a veste vos serão acrescentadas. Deus é glorificado quando em primeiro lugar buscamos a edificação da sua casa. Irmãos, a casa de Deus hoje não é mais um prédio. A gente chama isso aqui de igreja, mas isso aqui não é igreja. Igrejas são as pessoas que congregam aqui nesse lugar, fazem parte do corpo de Cristo. Isso aqui é um local de reunião, né? A igreja católica, né? Na ideia católica, a igreja é o templo. Na ideia bíblica, na perspectiva bíblica, a igreja é o corpo de Cristo. No Antigo Testamento havia um templo físico. Na perspectiva neotestamentária não há mais um templo físico. Há um templo invisível, formado por pessoas que são membros desse corpo. E nós somos chamados a investir nessa casa, na edificação dessa casa. Você está preocupado na edificação dessa casa? Estou falando de prédio, viu, irmãos? Estou falando de pessoas. Ou a gente aqui, irmãos, a gente não está preocupado. A gente mal se conhece. A gente não sabe nem o nome um do outro, muitas vezes, nem o sobrenome, nem o que faz, suas lutas, suas demandas. Nós deveríamos nos interessar mais uns pelos outros. Não no sentido, né, mexeriqueiro, mas no sentido de buscar a edificação, fortalecimento, crescimento espiritual. Ter empatia, nos preocupar com a saúde espiritual. É isso que Deus está nos chamando. Eu queria concluir com duas perguntas. Qual a razão da sua existência? A razão da sua existência é satisfazer a você mesmo, as suas demandas, os seus deleites e prazeres. Ou a razão da sua existência é satisfazer ao Senhor, a sua glória. Segunda pergunta: quais desculpas você tem dado para não investir e não se envolver com as coisas de Deus? Qual a desculpa? Ah, pastor, então agora eu estou estudando para o concurso, eu não tenho tempo. O que mais? Sou jovem demais, eu sou idoso demais. O que mais? Eu tenho poucos recursos. Eu tenho poucos talentos, tenho poucos dons. O que mais? Que Deus nos ajude a viver para a sua glória.